Uma pessoa depressiva, ela carrega um humor alterado, falta de energia. Uma pessoa depressiva, ela carrega sentimentos de inferioridade, pensamentos ruins, que faz ela até mesmo pensar em desistir de viver. Se você está aí agora assistindo esse programa e você vive com o seu humor alterado, eu não falo de uma alteração normal, não, porque é normal você, durante as situações que acontecem na sua vida, você sentir tristeza, você sentir raiva, você sentir desgosto. É normal isso daí. O que não é normal é você viver triste, que é o que, infelizmente, a sociedade hoje em dia ela quer fazer. Ela quer fazer as pessoas entenderem que a depressão é um problema normal, que qualquer pessoa pode ter. E isso não pode ser aceito dentro de você. Você não pode aceitar viver triste, viver deprimido. A depressão, ela tira a energia da pessoa, ela não consegue mais viver, ela não consegue mais lutar. Há quem não consegue nem mais se levantar da cama. Não toma banho, não escova os dentes, não se alimenta. Precisa trabalhar, mas não consegue trabalhar porque a depressão roubou a energia dela. Se você está aí agora assistindo a gente e isso está acontecendo com você ou na sua casa, você tem um familiar que vive assim, igual eu falei agora. Ele não está triste, ele vive triste. Ele vive sem forças. Quem sabe é seu marido, é sua esposa, é um filho seu que vive trancado no quarto. Busca ajuda agora, nós estamos ao vivo. O telefone está aí, é o 11 3573 3662. Se você ligar, a equipe do Depressão Tem Cura vai atender você. A central está ao vivo nesse momento, nessa madrugada. Nós estamos aqui para atender você. 11 3573 3662. No programa de hoje, nós vamos conhecer a história da Vera, que está aqui conosco. Bem-vinda, Vera. Boa noite. Boa noite. Conta pra gente aí o que fez você entrar em depressão. Então, pastor, eu sempre fui, já cresci, né, uma criança muito triste. E os meus pais falavam que era o quê? Era uma criança tímida, ela é tímida. Mas, assim, eles não sabiam identificar o porquê daquilo, né? E nem eu. Eu fui crescendo assim, uma criança triste, mesmo tendo bastante amiguinhos, bastante pessoas ao meu redor, bastante irmãos. E eu era muito triste, devido a problemas de saúde, porque eu já me sentia diferente, né? Porque eu já tive vários problemas de saúde quando eu era criança. Então, eu ficava dias sem ir na escola. Então, a gente se sente diferente, né? Você já vai sentindo diferente. Diferente para o lado negativo. Sim, diferente para o lado negativo. É uma criança que não, né, não é uma criança feliz que ri, que brinca. É uma criança sempre ali opaca, sempre triste, sempre quietinha, né? Sempre foi assim. E eu fui crescendo nisso. Quando eu tinha meus 14 anos, eu, iniciando para trabalhar, escutava sempre aquela voz. Você precisa dar um fim de tudo. Então, dentro do trem, numa manhã, eu falei assim, não é hoje que eu vou acabar com tudo isso. A senhora tinha 14 anos. 14 anos. E já ouvia vozes. Sim. Aí essas vozes falavam para você se matar. Sim, se joga porque vai ser o fim de tudo. Você tinha boletos para pagar nessa época? Contas, problemas assim? Filho, marido chato? Tinha esses problemas? Porque hoje em dia as pessoas passam situações e elas perdem o controle. Mas na sua idade, 14 anos, você passava alguma pressão emocional? Tinha um trabalho lá que cobrava muito? Não, como é que era? Nada, pastor, nada. Era uma tristeza, era um vazio que eu não sabia de onde. Eu não sabia o porquê. Né? Sabe assim, sempre isolada, sempre na escola, onde eu estava sempre isolada. E esse dia eu falei assim, não, essa voz está me incomodando, eu vou pular. E os trens naquela época, eles não fechavam, não tinha porta, né? Uma determinada estação, todos os dias, aquela determinada estação, quando eu chegava ali, aquilo era muito forte para mim. Quer dizer, na estação de trem, de metrô, a senhora olhava e pensava, eu vou tirar minha vida. Vai ser hoje, vai ser agora. Eu queria só dar uma pausa nessa história da senhora e falar com você. Vem cá, vem aqui pertinho aqui. Inclusive, o projeto Depressão Tem Cura, nós fechamos uma parceria com o metrô aqui de São Paulo para realizar ações de combate a essa praga aí, de combate a esse problema grave aí. Você vê
como que é algo espiritual mesmo. Ela não tinha nenhum motivo aparente para tentar tirar a vida, mas ela ouviu uma voz que falava: se joga na linha do trem, se joga na linha do trem. Quem sabe você está aí, você vai trabalhar, todos os dias você pega o metrô, e quando você vê ali aquelas portas se fechando, você tem aquela sede, aquele desejo de acabar com a sua vida, e isso você tem lutado constantemente. Nós estamos em uma parceria muito forte com o metrô aqui de São Paulo, porque nós vamos invadir o trabalho do metrô junto com eles para ajudar pessoas, sem nenhum fim lucrativo. A gente não está lá para vender nada, a gente está lá para oferecer nada, apenas o apoio emocional que o Depressão Tem Cura vai realizar a partir de agora, desse mês que vai vir agora, julho. Nós estaremos fazendo atividades e ações importantes junto do metrô. É importante eu falar isso aqui, dona Vera, porque Sim, as pessoas não sabem a quem buscar ajuda. sim, sim. As pessoas não sabem como sair disso. Mas a senhora ali na linha do trem pensava: eu vou me matar. Sim, dentro do vagão. E eu só não cheguei às vias de fato porque as minhas amigas não vem para cá, me puxou porque eu estava assim já na porta. Então isso foi assim bem marcante para mim. Mas é uma coisa que eu falei assim, gente, aconteceu, mas aquilo deu um choque em mim, porque eu falei, gente, eu quase tirei a minha vida hoje. Aí as meninas, não, vem para cá, e já ali tudo bem. Mas ninguém sabia, porque a depressão que eu tinha era muito camuflada, era uma coisa assim que eu não deixava transparecer. As pessoas que me viam, elas falavam assim, nossa, a Vera é tão forte, nossa, a Vera é tão alegre, a Vera é tão... Mas por dentro, ninguém sabia o que eu sentia, a dor, a tristeza, aquela sensação de medo de morrer, a sensação de medo de perder os meus pais, que aquilo para mim, quando falava sua mãe vai morrer, aquilo para mim eu entrava em desespero. Era um desespero, era uma coisa assim que, inclusive quando eu tinha acho que uns 16 para 17 anos, minha mãe teve que fazer uma viagem e eu estava trabalhando. O que aconteceu? Eu tive uma crise de pânico, de ansiedade gravíssima. Gravíssima, na loja onde eu trabalhava. Quer dizer, não era só a depressão. Tinha a ansiedade também. Tinha o pânico. Sim. Vê como que é sério, É né? uma coisa ligada à outra, né? É uma coisa vai puxando a outra. E aquilo ali foi desencadeando. Aí na loja, quando eu cheguei, naquela crise, a dona da loja me levou para um pronto-socorro. Lá eles me medicaram, eu saí de lá, assim, andando no meio dos carros ali, eu falei assim, é hoje também que eu vou acabar, vai acabar tudo. Mesmo medicada? Medicada, mas porque eu tomei uma injeção de calmante fortíssima. E ainda assim a mente Sim, pensando em acabar com tudo. acabar com tudo. E aí foi passando os anos, eu nessa agonia. Comecei a fazer tratamento psicológico. A terapia em grupo. Saía de lá pior, porque eu pegava o problema de todo mundo. Né? Eu pegava o problema dos coleguinhas ali que estavam ali participando comigo. Era aquela... Em grupo. Sim. Uma cadeira do lado da outra, sim, contando, eu tô com a dívida, meu marido saiu de casa. Aí eu de vez de eu falar dos meus problemas, eu começava a discutir o problema dos outros, né? Aí eu chegava em casa, me trancava no quarto, só chorava. E aí, às vezes, você até se comparava, né? O meu problema é maior do que o deles. Eles não me entendem. Porque a senhora não tinha nenhum gatilho, não teve nenhum motivo. Nessa época, não. Né? E aí foi piorando. Foi piorando. Aí, para preencher o vazio, o que eu fazia? Eu fui pro álcool. Eu bebia sem pensar no amanhã, né? Eu saía, eu bebia, ia para balada, ia namorar, ia tentar preencher aquilo de alguma forma. E sempre com aquele vazio, e sempre com aquela dor. E essa dor, pastor, ela fica no corpo da gente, é uma dor que a gente não sabe de onde ela vem. Só que ela começa a somatizar, ela começa a fazer com dores de cabeça, dores no corpo. Então, passa a ser física, né? Sim, fica uma dor física, começa a ficar uma dor crônica, constante. Aí, nisso, eu passei para a terapia individual. Da terapia individual, ela falou para mim assim, não, agora a gente vai passar com o neuro, que você vai precisar de medicamentos. Aí que começou realmente
um martírio, né? Aí que começou realmente, porque ansiolíticos, antidepressivos, de dia, de noite. E aí foi indo. Tarja preta. E eu também tinha o vício do álcool, né? Que eu bebia sempre, toda a saída, com tudo onde eu ia, eu estava ali sempre bebendo. Estava limpando a minha casa, eu estava bebendo. Eu já estava, e eu não ficava alcoolizada. Mas, e de noite tomava um ansiolítico, tomava um antidepressivo. Comecei com 1, fui para 2, fui para 3, fui para 4. Eu cheguei a tomar 6, 7 comprimidos de antidepressivo em uma noite. Aí eu falei assim, mas eu não tem para onde correr. O neuro chegou em mim e falou assim, não, agora você vai para o psiquiatra. Você vai para o psiquiatra porque eu não tenho mais o que fazer para você, eu não tenho mais qual remédio que eu vou te dar. Então vamos para o psiquiatra. Fui para o psiquiatra. E aquilo cada vez pior, cada vez dava um remédio mais forte, mais forte. E teve outras tentativas de suicídio nesse meio termo. Também teve a bulimia. Fiquei bulêmica por uns 5 anos com bulimia. Também ninguém sabia. Também era uma forma de preenchimento, porque o vazio era tanto. Então, o bulêmico, ele vai comendo, ele quer se encher, ele quer se preencher. Então, aí praticava o ato da bulimia. Fiquei uns 5 anos assim. E dores muito fortes, dores de cabeças, assim, terríveis, terríveis. Muita, muita dor. Muita dor. Uma dor, assim, incontrolável. Dores que eu entrava no quarto, eu trancava a porta, eu batia a cabeça na parede. E não conseguia dormir. Mesmo tomando remédio? Mesmo tomando remédio. Mesmo essa noite que eu tomei 6, 7 comprimidos, eu dormi 2 horas e eu acordei. Eu ficava a madrugada toda acordada. E trabalhava no outro dia de manhã, de madrugada. Pegava o ônibus, entrava no ônibus da empresa e ia chorando o percurso todo. Quer dizer, era um sofrimento que não tinha fim, né? Sim, não tem. E era uma coisa assim que não tinha uma explicação, né? Eu não conseguia explicar. E chegou um belo dia, eu perguntei para o psiquiatra. Eu falei assim, mas quando vai ter fim? Até quando eu vou tomar esse medicamento? Aí ele me deu uma sentença, né? Aí ele deu a sentença. Aí ele falou assim, não, você não vai parar de tomar medicamento. Você vai tomar os medicamentos para sempre. Você vai tomar, enquanto você tiver vida, você vai tomar o medicamento. Aquilo acabou. Aquilo para mim foi... Aí sim, que nesse dia eu cheguei em casa, estava até com o meu noivo na época, que hoje é meu esposo. Primeiro, já tivemos uma discussão no caminho, abri a porta do carro querendo pular. Porque para mim, eu falei, acabou. Quer dizer, a senhora saiu do consultório querendo se matar por conta daquela sentença. Sim, porque aquilo na minha cabeça... E era constante. O desejo de morte no depressivo é constante. Você dorme e acorda pensando em morrer. Eu tenho um comentário aqui, eu queria até ler, dona Vera, da Rafaela, que ela diz assim, eu já cheguei a tomar 120 comprimidos de Zolpidem, mas não queria morrer, só não queria estar vivendo aquela realidade que eu estava passando. Eu queria que você ligasse aqui para a gente, Rafaela, para a gente conversar aqui ao vivo. A gente está ao vivo, o telefone está aí, você vê, 11 3573 3662. E se você não quiser conversar comigo, a equipe está aqui, o pessoal do Depressão Tem Cura está aqui, a equipe está aqui para atender você. E temos também a Polly. Olha o que a Polly falou. Ela disse assim, psiquiatra falou que não tinha mais nada para passar para mim, apenas terapia. E ela disse que a terapia serve de nada. A senhora fez terapia, a senhora fez tratamento? Sim, Durante quanto tempo a senhora tratou da depressão? Eu tive depressão uns 20 anos da minha vida. 20 anos? 20 anos. Quer dizer, 20 anos tratando. Da primeira infância. 20 tratando, anos. Tomando remédio, fazendo terapia. Sim. Não resolveu? Não. Não curou a senhora? Não. E os médicos afirmavam, não tem cura? Não tem cura. É o que eles falavam, não tem cura, você vai ficar assim. Isso não tem cura, você vai ter que viver assim, com medicamento. Então, você toma um antidepressivo, quando você está em crise, toma um ansiolítico. Então, assim você vai vivendo. Então, a maior parte do tempo, a gente passa meio que dopada. Porque a gente
E mesmo assim, assim, com tanto medicamento que a gente vai tomando, a gente não vê, você não vê uma saída, você não vê uma solução. Você só deseja morrer. Como é que a senhora mudou isso? Porque a quem esteja nos assistindo aqui, que já fez tratamento, vem tratando, vem tomando remédio, troca de remédio, vai no psiquiatra e fala, então vamos aumentar a dose. Não, esse não deu certo, toma esse aqui agora. Porque é assim, o depressivo vive assim, de remédio em remédio, de terapia em terapia. E a pergunta que eu faço para tu que está me vendo aí agora, até quando você vai viver assim? Ah, mas falaram que não tem cura. Falaram que não tem cura, então vem estudar a vida da Vera aqui, venha ver se ela está depressiva. Hoje a senhora toma quantos remédios? Hoje nada. Não vive mais dependendo de remédio? Não, de jeito Não nenhum. vive controlada? De jeito Mas nenhum. a senhora viveu 20 anos controlada. Olha, desse tempo, 10 anos tomando medicamento. Desses 20 anos de depressão, porque eu não comecei na infância tomando remédio, eu comecei já na adolescência. Quer dizer, 10 anos sendo controlada por remédios controlados. Por medicamento. Hoje a senhora não toma mais nada. Não, nada. Mas como é que a senhora encontrou essa cura? Como é que a senhora foi liberta disso? Fala pra gente aí. Então, pastor, eu num gatilho forte que eu tive, porque eu tive o quê? Eu tive uma perda de um emprego um lugar que eu gostava muito, que eu trabalhava. E esse gatilho, isso me deu, eu fiquei muito, muito ruim. Porque aí que eu não queria mais nem fazer a higiene pessoal. Tinha dias que eu falava que eu não tinha vontade de levantar da cama. Eu não tinha vontade, eu não tinha aquele ânimo, eu não via cor na vida. A vida não tinha sentido, não fazia sentido para mim. E eu escutando um hino numa rádio, eu achei aquilo, eu já fui em várias denominações, tudo, né? Mas aquilo eu gostei. Aquilo ali me deu um pingo de alegria. Naquele momento, aquele hino me tocou. Aí a pessoa que estavam falando no rádio, ela falou de um Deus, né? Ela falou para mim. E eu falei assim, então, Deus, se o Senhor existe, me coloca alguém, me mostra uma saída, porque eu já não aguento mais viver assim. Eu já não suporto mais viver assim. Isso não é vida. Eu falei, eu não te conheço, Senhor, mas isso não é vida. A senhora fez uma oração. Sim. Que não tem nada a ver com igreja, com religião. Não. É a fé. A fé que todo mundo tem, a fé que você teve no médico. Quando você foi lá, o médico falou assim, ó, toma esse remédio. Você foi lá e obedeceu. Você não perguntou quais eram os sintomas, os problemas que aquele remédio poderia te dar, mas você fez. Então, o que custa você crer no que a gente está falando aqui? Você já foi em tantos lugares, bateu em tantas portas, eu não estou te chamando para você vir para a igreja. Eu estou te oferecendo uma mudança de vida real. Porque hoje ela está aqui contando o que aconteceu na vida dela, porque ela foi curada e ela é apenas um dos milhares e milhares e milhares de depoimentos que nós temos mostrado aqui. E eu queria até saber, depois que a senhora falasse, no final a senhora fala, quanto que a senhora pagou, porque para ter uma mudança assim como essa, deve ser muito caro, né? Mas explica aí, como é que a senhora se libertou dessa depressão? Então, e nisso que eu fiz essa oração, mesmo sem saber orar, né? Veio um convite para mim estar participando. Aí eu falei, eu não tenho nada a perder. Eu não tenho nada a perder, eu vou. Eu pedi esse sinal e esse sinal eu vou. Eu vou ir. E quando eu cheguei, eu fui muito bem tratada, eu fui muito bem acolhida. Eu me senti protegida. Então, tinha pessoas, tinha familiar, tudo, minha família, na minha vida é uma bênção, graças a Deus, mas como eu não podia passar isso para eles, eu não queria preocupar eles. A senhora escondia. Sim, eu camuflava, eu tristeza. escondia. Por quê? Porque eu não queria. Pai e mãe de idade, os meus irmãos com os problemas deles também, com a vida deles. Então, eu não queria passar mais uma preocupação. Então, quando eu cheguei ali, eu vi uma luz, uma porta, uma ajuda, sabe, um respiro. Um respiro, gente, suspirei. E aquela noite, pastor, fazia mais de
Fazia mais de 10 anos que eu não sabia, desde uns 20 anos, né, que eu tive depressão, eu não sabia o que era dormir a noite inteira. Eu dormia 2 horas por noite. Aquela noite foi a melhor noite que eu tive. Eu não consigo nem, eu não esqueço, porque eu dormia a noite inteira. Eu dormia a noite inteira. Coisa que um depressivo não consegue. Não consegue, porque quando a gente está, principalmente numa crise, você deita, você não consegue ficar deitado, você deita, levanta, anda, vai, você não tem controle. É uma coisa que você não controla o teu corpo, você não controla a tua mente. É uma sensação, é só quem passou, quem passa por isso, que consegue decifrar esse sentimento. Isso que a pessoa, que um depressivo sente. Aí você, aquela ansiedade, aquela vontade de dormir, de descansar, seu corpo quer dormir, você não consegue. E o que acontece? Aí você fica rolando de um lado para o outro, aí dá aquela crise de ansiedade. Aí vem a ansiedade junto. Aquilo fica aquela... Você não sabe o que faz, você não sabe para onde correr, você não sabe, não sabe se quer que o dia amanheça logo, para você levantar e sair andando, fazer alguma coisa. E assim vai. Mas essa noite não. Essa noite eu dormi. Eu dormi a noite inteira. E teve paz, né? Muita. Foi muito bom. Tanto é que eu lembro até hoje. Foi muito bom. Tipo aquele sono de anestesia, né? Sim, você dormiu, você relaxou. A minha mãe foi no quarto e falou assim, Vera, o que aconteceu? Que você está dormindo até uma hora dessa? Eu falei, porque eu acordava bem cedinho. Eu falei, mãe, eu tô bem. Nem dor de cabeça não estava mais. Estava bem, consegui me alimentar bem, fiquei bem. Aí eu fui desenvolvendo, fui indo. E aqui eu percebi que dia após dia, aquele vazio estava saindo de mim. Eu já esquecia de tomar o medicamento, eu já não queria mais o medicamento. Ninguém falou para mim parar. Ninguém chegou em mim e falou, para de tomar o medicamento. Ninguém chegou e falou isso para mim. Mas aquilo eu fui melhorando. Eu fui ficando mais alegre, mais leve. A vida foi tendo mais cor, mais brilho. Porque até então, até outrora não tinha. Para mim não tinha. Todo mundo achava que eu era forte, alegre, divertida. A Vera. Mas ninguém sabia o que tinha lá por dentro. Só meu travesseiro e eu. Só nós dois que sabíamos o que acontecia dentro daquele quarto. Então, aquilo para mim foi... Não tinha dinheiro que pagasse aquilo. Porque anos sem dormir, anos da vida sem dormir, quando você dorme, quando você consegue se alimentar, quando você consegue fazer... Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas uma coisa tão normal dormir, né? Para mim não era. Para mim não era. Dava meia-noite, meia-noite e meia, acabava o sono, não tinha mais. Não tinha mais. E quando dormia tinha pesadelo. Muitos pesadelos. Porque essa é a realidade das pessoas, né? Muito agitada, a gente fica muito agitado, né? Também. As pessoas depressivas vivem assim. Por exemplo, a moça falou aqui, estou há quase 2 semanas sem dormir direito. Hoje você vai ter o melhor sono da tua vida. No final do programa eu vou orar por você. Você vai ver. Você vai dormir bem. Bota o despertador para despertar, senão você vai perder a hora. Eu falo isso para você porque quando o problema é físico, os remédios conseguem tratar. Nós reconhecemos a importância que tem um psicólogo, um psiquiatra. Inclusive no projeto Depressão Tem Cura, nós temos profissionais que trabalham nessa área. Mas quando o problema é espiritual, que era o que acontecia na sua vida, Sim. O remédio não funciona, porque o remédio não arranca a dor da alma. O remédio cura a dor de cabeça, cura a gripe, cura os problemas físicos. Mas o problema espiritual, somente a fé é capaz de fazer. Que foi assim que você veio aqui, você aprendeu a usar essa fé, a combater esse problema, e aí você percebeu, de repente, que a sua vida mudou. Né? Como é que você está vivendo hoje? Como é que é a Vera hoje? Hoje a Vera dorme até demais, a Vera tem que colocar o relógio para despertar. Hoje a minha vida é totalmente diferente. Hoje eu não tomo mais medicamentos controlados, tarja preta, nem penso. Psicólogo ajudou na época, lá atrás, mas não curou.
não foi o que eu queria, não consegui o objetivo. A gente respeita, que nem o senhor falou, é um trabalho profissional muito conceituado, a gente respeita. Só que hoje eu não preciso mais disso. Hoje eu não necessito mais de medicamento, hoje eu não preciso mais ficar camuflando nada, porque eu sou assim. Converso com todo mundo, sempre estou ali, sempre rodeada de pessoas, e as pessoas com quem eu convivo, elas viram a diferença. Não preciso falar. A pessoa olha para mim, ela vê a diferença. A diferença em mim é notória. Então, eu não tenho mais que ficar ali me escondendo, ficando, sabe, aqui e ali nos cantos, mas não. Hoje eu converso, a pessoa vê, a pessoa fala assim, nossa, você mudou. Aquele nervoso, aquela tristeza, aquilo eu não tenho mais. Tudo completamente transformado. Sim, A graças senhora está a quanto Deus. tempo livre desses problemas emocionais e espirituais que a senhora tinha? Olha, uns 11 anos já. Sem recaída? Nada. Sem tomar remédio de novo? Nada. Não, nada. Nada. Curada? Curada, graças a Deus. Qual a mensagem a senhora dá para essa pessoa que está nos vendo agora, como essas pessoas que estão comentando aqui, que estão passando pelo mesmo problema que você passou, só que você encontrou a cura, né? Sim. Qual a mensagem que você dá para, por exemplo, para a Érica, que diz que está desde 2022 que não dorme, a Rafaela que falou que te entende porque ela viveu isso, a Polly que está há 13 anos afastada da empresa. Olha a situação das pessoas. A Rafaela que falou também, eu não consigo dormir. E tantas outras pessoas que estão aqui comentando, assistindo essa programação. Eu queria que a senhora olhasse nessa câmera aqui e falasse com essas pessoas o que elas precisam fazer para ser curada, porque você foi curada, né? Ou você está controlada? Estou curada. Curada. Então, olha aqui nessa câmera e dê a dica para ela. O que eu posso falar é para você que está passando o que eu passei, deixa o seu preconceito de lado, dá um passo em direção à fé. Creia que isso tem cura. Não creia no médico, não creia no que o médico falou. Creia que Deus pode te curar. Que como eu fui curada, eu creio que você também vai ser. Com perseverança, com uma atitude. É simplesmente uma atitude. Toma a atitude de ir, vá. Vá e você vai ver que a luz vai vir na sua vida, porque é uma coisa assim que você tem que dar um passo para frente, você tem que fazer, como é que eu posso falar? Você tem que dar um passo em direção à sua cura. Você tem que dar um passo de fé, porque há um Deus que pode curar. Que curou a sua alma. Que curou a minha alma, né? Que curou o meu vazio, que tirou tudo aquilo que eu nem sabia o que era, porque as pessoas depressivas não sabem o que é. Elas não sabem, elas não têm noção. A senhora pagou quanto aqui? Quanto que foi o valor que a senhora pagou para receber todo esse apoio aí? Eu não paguei nada. Eu não paguei nada. Tudo de graça. Eu paguei muito lá atrás, com psicólogos, né? Psicólogos, psiquiatra, convênio médico, remédios. Hoje, graças a Deus, que eu estou curada, eu olho para trás e falo, eu não paguei nada. Foi de graça. E não tem dinheiro no mundo que pague a paz que hoje eu sinto. E não era falta de Deus, porque Deus sempre esteve ali com você. A moça falou aqui, vocês estão falando que é falta de Deus. Lê direito as coisas, preste atenção no programa. Não é falta de Deus, Deus está com você aí. Você só não morreu até hoje porque Deus está te guardando. Você só não sofreu mais porque Deus está te protegendo, Ele está aí contigo. Mas sabe qual é o problema? É o teu orgulho. O teu problema é o teu orgulho, é que você se acha suficiente demais para baixar a cabeça e reconhecer que você precisa buscá-lo. Enquanto você viver no fundo do poço de salto alto, você vai sofrer. Porque a senhora ficou de salto alto um tempão, né? Muito. Se achando que estava bem, sim, mas estava sofrendo. Só, e a pessoa, quando ela fala isso, ela não tem noção, ela não está tendo noção do que ela está falando. Porque se ela ficar vivendo, crendo só nos médicos, só em remédio, ela vai, que nem o médico falou para mim,
Você vai passar a sua vida inteira assim. E não é isso, e ninguém quer isso. A pessoa que ela está nessa situação, ela quer sair disso. Ninguém quer viver com dor, né? Ninguém quer dor, principalmente na alma. A dor da alma não tem remédio que cure, não tem para onde você correr, está dentro de você. E se a pessoa ela dá um passo de fé, ela vai para frente, ela tenta, ela se esforça, ela vai conseguir. Muitas pessoas falam para mim, eu não tenho força. Mas tem um ser superior que te dá a força, mas você precisa invocá-lo, precisa chegar a ele. Porque a senhora um dia fez uma oração. Sim. Eu não sei quem o senhor é, mas me ajuda aí. Sem saber orar. Né? E ele né? sempre esteve ali. A Bíblia fala que Deus habita no alto e santo lugar e habita também com o contrito, com o abatido, com aquele que invocar. Então, se você está aí agora assistindo a gente e você está se sentindo sozinho, você fala assim, mas nem Deus quer saber de mim. Você acha que a gente está fazendo aqui a hora dessa o quê? Qual produto que eu estou vendendo aqui para você comprar? Nós estamos aqui amando dele para te salvar, para sair em sua defesa, para te mostrar que você não está sozinha, que tem cura. Se você quiser, você pode receber o apoio que o Depressão Tem Cura, que é esse projeto, essa rede de apoio, tem dado. Hoje a senhora frequenta a Universal aonde? Na Avenida Barão de Mauá, Barão de Mauá. 388. E faz parte do Depressão Tem Cura lá, né? Sim, eu faço parte do grupo Depressão Tem Cura. Nessa quarta-feira, a dona Vera vai estar lá. Qual horário, dona Vera? Às 18 horas. 18 horas. Se você quiser conversar com ela, você mora em Mauá, você tem um familiar que tem depressão, que quer conhecer melhor a história dela, vá até esse endereço aí, ó. Avenida Barão de Mauá, 388, no centro. E com certeza você vai ser atendido. E aqui no Templo de Salomão também, ou na Universal mais próxima, chegue lá e fale assim, eu quero a ajuda do grupo Depressão Tem Cura. Nós atendemos, nós ajudamos, tem aí as imagens dos atendimentos que nós fazemos diariamente a todas as pessoas que chegam até nós, que enfrentam esse problema emocional. São milhares de atendimentos realizados todos os dias e nós estamos aqui à disposição totalmente de graça. Você não tem que pagar nada para receber essa ajuda, esse apoio. O que você precisa é reconhecer que você precisa resolver esse problema. E sozinho você não está conseguindo. Então, conte com a gente, tá certo? Dona Vera, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que a sua história ajudou e vai ajudar muita gente. E, com certeza, muitos outros testemunhos virão, tá certo? Assim eu creio. E, pastor, eu posso falar uma coisa? Pode. Hoje, pela minha vida, pela minha história, hoje eu creio que depressão tem cura. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Porque eu fui curada. Que bom, hein? Falar o que mais, curada. né? O que eu vou falar mais? Eu vou ficar falando aqui para tentar convencer você. Eu não quero te convencer, não. Eu quero que você, através da história dela, tenha esperança. Que para você tem jeito também. Deus abençoe a senhora, a sua família, a sua vida. Amém. Em nome de Jesus, lhe use muito mais. Amém, graças a Deus. A gente vai esse intervalo que fala, o que é esse grupo? Que grupo é esse? Que projeto é esse? Assista aí e entenda.